Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele seja dada a honra, a glória e todo louvor. Hoje, noite de quinta-feira, dia 3 do mês de novembro de 2022. Está passando rápido para a glória de Deus. Eu quero, com muita alegria, estou aqui na casa do nosso amado e querido irmão em Cristo, evangelista Fernando Pontes. É meu primo, irmão em Cristo. Está aqui gravando para nós aqui no canal Josias Dias, para a glória de Deus, e com certeza Deus tem a palavra para mim e para você. Fique até o final, compartilhe, deixe seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva, não paga nada, é de graça. Deus abençoe. Evangelista Fernando, glória a Deus, Pai do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, meu Aqui na amado. Paraíba, deixando Deus usar. Amém. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. E a você que está assistindo essa live, nós vamos nessa noite meditarmos um pouco na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina três preciosas coisas que lidamos com elas no nosso dia a dia, nós que somos cristãos, especialmente nós que somos cristãos. Então nós vamos ler alguns versículos aqui e vamos aprender com Jesus, que é o melhor professor, né? E o Espírito Santo vai nos abrir nosso entendimento e que nós tenhamos um coração receptível para recebermos essa orientação. Porque é muito importante a gente fazer as coisas para agradar a Deus. Porque muitas vezes a gente somos incentivados a agradar as pessoas. Mas é muito importante agradarmos em primeiro lugar a Deus. E como vamos agradar a Deus? Quando fazemos o que Ele manda. E nessa reflexão dessa noite, nós vamos aprender sobre três coisas: o amor, o jejum e a oração. Talvez você tenha praticado tudo isso até hoje de uma forma correta aos seus olhos, correta no ponto de vista do seu ministério, talvez de uma maneira correta no ponto de vista dos seus pastores, mas essa noite nós vamos aprender com o pastor dos pastores. Aleluia, glória a Deus. Aquele sim. Oh, glória. Aquele que morreu na cruz, Aleluia. pagou nossas dívidas Glória a Deus. perante o nosso arqui-inimigo, que é o inimigo das nossas almas, e ele derramou o seu sangue, e antes dele morrer, ele nos ensinou algumas coisas sobre o perdão, o amor e o jejum. Nós vivemos uma época em que as pessoas confundem o jejum que o rei Josafá fez e convocou o povo sob seu comando para fazer também um jejum, com o jejum que Jesus pede. Josafá viveu na época da lei, nós vivemos na época da graça. E Jesus nos ensinou como fazermos isso. E muitas vezes a gente somos induzidos a fazermos de uma forma errada perante os ensinamentos de Jesus. Eu creio que você já encontrou o livro de Mateus aí na sua Bíblia, e se você não encontrou, está impossibilitado de abri-la agora, tem de ver se você está no transporte, ou está ocupado, está apenas ouvindo, não vai ter tempo de manusear a Bíblia. Lembre-se de depois ler Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. É uma leitura extensa? É. Mas nós vamos entender três coisas nessa leitura extensa. Nós vamos aprender sobre como amar e agradar a Deus, como jejuar e agradar a Deus, e como dar esmolas, ajudar alguém agradando a Deus. Porque no tempo de Josafá, o jejum que ele fez, convocou todo mundo.
Mas Jesus veio depois de Josafá e Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. E ele mudou esse jejum coletivo. E se você ainda não sabia, vai saber agora. Eu vou ler junto com você e depois o Espírito Santo vai nos ensinar. Amém? Então vamos à leitura. A Bíblia tem um subtítulo no capítulo 6 que fala sobre continuação do sermão da montanha. Esmola, oração e jejum. E eu acrescentei perdão. Porque vai estar dentro do texto a palavra. Quando eu ler o texto, no contexto, você vai entender. Amém? Oh, glória. Amém. Glória a Jesus. Vamos à leitura. Oh, glória. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso é Jesus que está falando. Amém? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Amém. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se complazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu e eu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles. Assemelhais é ser igual a eles. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Porque Jesus falando agora com cada um de nós na atualidade. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Amém. Nós falamos nessa leitura aqui, lemos nessa leitura,
sobre 4 coisas, eu mencionei 3. As 4 coisas são a oração, a esmola, o jejum e o amor. Começando no versículo 1, Jesus estava dizendo a seus discípulos, e nós somos discípulos deles, guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão. Então é comum hoje em dia a gente ver pessoas às vezes nos ajudar e tombretear. Ó, tá vendo o irmão, a irmã? Tá vendo aquela instituição? É fulano de tal que é o patrocinador. Como é que a pessoa sabe que foi fulano, o artista tal, o jogador de futebol tal, que está patrocinando aquela instituição? Porque leva o nome dele lá na frente? Aqui nós temos que estudar o contexto, que quando Jesus diz assim, quando der uma esmola, não está falando de uma coisa grandiosa. Às vezes, nas mínimas coisas, não precisamos, por exemplo, pagar a passagem de ônibus para uma pessoa e depois sairmos dizendo para a nossa parentela ou para os nossos familiares, ou até mesmo na Irmandade, ó, fulano foi em tal lugar porque eu paguei a condução para ele, ou deu dinheiro para ele ir de Uber. Hoje Uber é nacional, né? Em todo lugar tem. Aqui tem, nós estamos no Nordeste, aqui tem o alternativo, mas também tem o Uber, dependendo do lugar. Então a gente temos que aprender com isso, irmãos, e você que está nos assistindo, que ajudar, segundo Jesus quer que nós ajudemos, é para que essa mão ajude e essa não veja. Mão não vê, isso aqui é um sentido figurado. É nós ajudarmos e não sairmos trombeteando. Mas eu conheço pessoas que fazem questão de que o irmão ou a irmã, isso nas igrejas. A live é para quem é crente e para quem não é crente, mas é bom a gente ensinar. Oh, glória. E essa é uma das minhas chamadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho andado por aí, tenho visto pessoas que fazem questão que você vá lá no púlpito e conte a bênção e diga o nome do abençoador. Eita. Mas a Bíblia diz que é Jesus quem vai nos justificar. Então eu não preciso ajudar alguém e ficar instigando essa pessoa para que ela vá lá no púlpito ou saia usando o microfone de tribuna para dizer, olha, a irmã tal, o irmão tal, o ministério tal, o pastor tal, me fez isso. Não. Aleluia. É Deus que vê. Jesus está falando, teu Pai que está no céu, ô glória. Aleluia. É teu Pai que Glória está no céu que vê. É teu Pai que está no céu quem vai abrir a janela. É quem vai colocar a pessoa na minha e na tua frente. Ou para a gente abençoar, ou para ser abençoado por Ele. Mas não precisamos, amados, ficar insistindo para as pessoas, vá lá e diga que foi eu que te dei, diga que foi fulano que te deu. Então o contexto desse texto é isso. E é Jesus quem está falando. Repitamos agora o versículo 1 do capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por ele. Aleluia, glória a Jesus. Porque tem pessoas que se sentem felizes de às vezes ajudar alguém e fazer questão que alguém esteja vendo. É verdade. E tem uns que o ser neófito diz assim, não é porque tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Porque não compreende. Jesus está nos ensinando que não importa o tamanho da esmola. Esmola quer dizer ajuda. Vamos aprender com Jesus. Quando você ajudar alguém, não trombeteie, não saia dizendo que ajudou. E quando você que foi ajudado, Oh, glória, aleluia. for por essa pessoa ou por essa entidade, por esse ministério cobrado, a dizer perante a congregação que foi fulano ou fulana que te abençoou, peça para ele ler esse versículo, leia com ele, porque às vezes a pessoa ainda não entendeu, ou foi ensinado de uma forma, porque é assim, amados irmãos, tem pessoas que o que o pastor disser, para ela vira lei. Esquece de ser um belemita, de
sabe, de verificar, de ver se tem contexto bíblico daquilo que está sendo ensinado. Quem vai me abençoar quando eu abençoar alguém é Deus. Aleluia, glória Quem a Jesus. vai abençoar, quem Oh, me glória. abençoar em qualquer lugar que eu tiver, Desse jeito. vai ser Deus. Eu não preciso estar contando para alguém que foi ciclano, betrano, Se não perde o galardão. se não perde o galardão do céu. Oh, glória a Deus, é verdade. Vamos para o versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E muitas vezes a gente, se não vigiarmos, caímos nisso. Eu ajudei o irmão tal ou a irmã tal, agora ela conta a bênção lá na frente, ou ele conta a bênção lá na frente, e eu serei glorificado. Mas só perante o homem aqui. E você ainda corre o risco de ser chamado de bobo. Porque a pessoa que não gosta do que foi ajudado, pode dizer para você, você está sendo bobo. O irmão, a irmã, o casal. Sabe por que eu estou pregando assim, irmão? Porque eu estou vivendo essa situação. Oh, glória, aleluia, Jesus. Eu tenho orado muito na madrugada, irmãos. Eu e minha esposa estamos passando por isso. Tem pessoas que pensam que a gente não temos Deus. Versículo 3. Mas quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Isso já foi explicado. Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente. A nossa ajuda para alguém tem que ser ocultamente. Então, se alguém quer nos ajudar, não espere que a gente vai contar. Gravar uma mensagem, uma live, ou colocar num programa de YouTube, que fulano, ciclano, não vai. É verdade. Não vai. E quando eu ajudar alguém, por favor, não conte que foi eu. Porque senão você retém minha bênção, e a minha bênção vai vir lá de cima. Aleluia, Jesus. Se eu te ajudo e você publica, posta lá no Face, no YouTube, você, sem querer, travou a minha bênção. A minha bênção vem lá de cima. Diga amém, glória a Deus e ore por mim, tá bom? Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará publicamente. A bênção vai vir de uma maneira que o público, publicamente quer dizer o povo, vai ver que foi Deus que te abençoou. Em vez da gente ficar buscando saber como é que o irmão conseguiu, como é que a irmã conseguiu, como é que ele fez, como é que ela fez, glorifique a Deus. Aleluia. Porque foi Deus É desse jeito. quem criou a situação da bênção. Glória a Deus. Amém? Versículo 5. E quando orares, agora vem a oração. Vem a oração, amados irmãos, presentes os que estão assistindo pela live. Porque tem gente na igreja, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Glória a Deus. Eu não sou sapo para engolir É brasa. desse jeito, papai. Tem gente na igreja que não tem prudência, irmãos. Ao invés de ele orar, agradecendo a Deus por alguma coisa, ele fica te expondo. Oh Deus, o irmão, a irmã está passando por isso. Deus não é surdo. Ou moco, como diz aqui no Nordeste. Então vamos ter prudência no orar. Orar é a Deus, não é expor o irmão, a família, numa igreja, ainda mais usando o microfone. Eita, Às vezes usando uma live. Oh, glória a Deus. Hoje em dia a tecnologia nos ajuda a divulgar o evangelho. Palavra de salvação, boas novas. Não é para ficar expondo casal, expondo família, expondo ministério. Aleluia. Vamos para o contexto do versículo 5, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Versículo 5, e quando orares não sejais como os hipócritas, porque é ser hipócrita, ficar orando no meio de um monte de irmãos na igreja, expondo a situação de uma família, de um casal,
de uma pessoa, de um ministério, quando você não tem conhecimento. Quem tem conhecimento é Deus. É desse jeito. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, que é a igreja nos nossos dias, e nas esquinas das ruas. É os crentes fofoqueiros que fica na esquina da rua, não tem o que fazer. Ah, tu viu o irmão fulano? Tu viu a irmã fulana? Tu viu o cabelo dela? Tu viu o tamanco dela? Tu viu o sapato alto, o sapato baixo, o chinelo havaiana ou o chinelo de couro? É a pré-rata, como diz. É hora da gente orar com sinceridade. Será que eu não tenho uma vida para cuidar? Eu vou cuidar da vida do outro? A cor do cabelo do irmão, da irmã, o brinco, o jeito, tá entendendo? A unha, a sobrancelha, os cílios. É o crente fofoqueiro nas esquinas. Para serem o quê? Versículo 6, eu estou. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus dizendo, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí ficou na terra o teu galardão, viu, Simão? Linguarudo. Lá no céu não vai ter galardão, não. Isso é. Porque mentiroso não vai para lá. Mentiroso não vai para o céu que eu vou. Porque no céu não entra esse tipo de coisa. Eita, glória. Porque mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, meu irmão. Vamos ser sinceros. Eita, glória. Vamos ser sinceros. Eu quero ir para o céu, mas eu não paro de falar mal do irmão, eu não paro de falar do cabelo da irmã, eu não paro de falar da unha da irmã, do sapato. E que céu que eu vou? Como diz a minha filha, né? Só se for para o céu do dog. Ela diz que o dog tem um céu na boca. Né? Amém? Oh, glória. Versículo 6. Olha aqui, ensinamento de Jesus. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ô irmão, mesmo que nós venhamos a ver ou a estar convivendo com alguma situação, lugar de orar, lugar de falar desses problemas, é no quarto. Segundo o mandamento de Jesus. Então esse negócio de ficar orando publicamente, chamar irmão lá na frente, ó, você que tá, vem aqui, isso é expor. Quer ajudar o irmão em oração, o ministério em oração, a família em oração? Ora no teu quarto, irmão. Fica expondo. Na igreja não. Porque todo membro na igreja tem uma família. E sem querer a gente comenta em casa e acaba isso se espalhando. E igreja é pública, e em todas as igrejas, a maioria delas tem data show, tem live. Vamos ser pelo menos honestos com Deus, ou obediente. Porque o rebelde, Deus castiga. Amém? Versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu posso estar orando por alguém, intercedendo por alguém, e Deus me recompensa como? Atendendo, respondendo uma oração minha. Ô Senhor, liberta aquela irmã, liberta aquele irmão daquele lá. Eu não preciso falar para outra pessoa, a não ser para o dono da bênção, que é Deus. Ele vai criar a situação. Amém? Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Eu lembro de minha mãe, a irmã Júlia, dessa mãe. Aleluia. O Glória. versículo da minha mãe é Salmo 37,5. Eu nasci ouvindo isso, já estou com 62 anos e continuo ouvindo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele tudo fará. Glória. Confiar em Deus, não importa a situação. Por quê? Porque Ele é advogado dos advogados, médico dos médicos, juiz por excelência, e só existe um intercessor entre nós os homens, ou seja, o ser humano e Deus, chama-se Jesus. E Ele é tão bom que ainda nos deixou um consolador chamado Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória Entendido a Jesus. até aqui, irmãos? Versículo 8. O 7, e orando não usei de repetições como os gentios, porque pensam que por muito orarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Ou seja, não imite esse tipo de gente. Pode ser ele um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um bispo, um apóstolo. Aprenda com Jesus. Cada um é juiz de si. A partir de agora você não pode mais fazer errado. E pode, porque você tem o seu direito do livre-arbítrio. Mas tenha certeza de uma coisa. Tem um par de olho lá em cima que não cochila, não toscaneja e também não brinca. Uma vez que nós sabemos, aí Deus não traz o culpado por inocente. Enquanto a gente faz na ignorância, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. No livro de Provérbios está escrito isso. Porém, aquele que fica todo o tempo usando do livre-arbítrio, aí eu peco hoje, peço perdão amanhã, aí amanhã eu repeco, aí não peço perdão, aí no dia seguinte eu sapeco. Aí eu peco, repeco, sapeco, e quando eu vou pedir perdão não dá mais tempo, irmão. Jesus vai voltar. Aleluia. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Glória a Jesus. Vamos aprender a caminhar junto com Jesus. Ele não anda com mentira, viu? Aqui está o ensinamento. Ficou extenso? Ficou. Mas é assim que a gente aprende. Versículo seguinte é o versículo de número 9. Terminando o versículo de número 8, diz: não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós vos pedirdes. Versículo 9, portanto vós orareis assim. Até ensinar a orar, Jesus ensinou a seus discípulos. E está ensinando a nós também. Porque hoje nós somos discípulos dele. E ele nos ensina através do manual, que é o nosso livro de regra, né, de fé e prática. Regra quer dizer o que eu tenho que seguir. Então ele está nos ensinando até orar. Porque hoje em dia a liturgia está tão acelerada que a gente chega nas igrejas e o povo esqueceu de orar corretamente. Tem um tal de um paim, não tem paim, é pai. Pai nosso que está no céu. Não tem paim. A coisa ficou tão moderna, é para nós que inventaram agora até o louvor do miau. Por quê? Então, minha alma, é minha alma, canta a ti, Senhor. A gente fica prestando atenção, não é que eu sou dando aula de português, não. É que para o Senhor as coisas têm que ser corretamente. A obra não pode ser feita fraudulosamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, mas porque tem igreja que pode subir no púlpito assim, ei meu irmão, aprende com Jesus. Como vai falar da oração, então vamos ver como ele quer que nós oremos, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina a orar assim. Mas se nós prestarmos atenção em alguns lugares, a oração já começa errada. Porque aqui Jesus ensinou que a oração tem que começar como? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. A gente vê hoje em dia assim: ô pai, vai no hospital do câncer e cura o câncer da irmã fulana. Antes de glorificar a ele, eu já estou dando ordem a ele. Vai lá no trauma e cura o câncer do irmão. Se curar o câncer mata o irmão.
É para curar o irmão que está com câncer. Não é para curar o câncer. É para curar o canceroso. Vai lá, aqui chama UPA, né? Vai na UPA e cura a diabetes da irmã fulana. É para curar a irmã fulana da diabetes. Amém? Estourou o tempo aí, irmão? Tem só mais meia hora, já chega lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a parte mais dolorida da mensagem. Porque eu quero ser perdoado, mas não perdoo. Porque eu sempre acho que foi os irmãos aqui que me ofenderam. Aí eles têm que vir até a mim. E se foi os irmãos que me ofenderam, Jesus ensina que é eu que tenho que ir até ele. Enquanto eu não me perdoar a mim mesmo, eu estou incapacitado de perdoar alguém. É essa a desgraça, o fracasso espiritual, ministerial e pessoal, familiar de muitas pessoas. Sabe por que não consegue perdoar as pessoas? Porque ele não se perdoa a si mesmo. E quando ele não se perdoa a si mesmo, é porque ele também não ama o próximo. Porque ele tem que amar o próximo como ele ama a ele mesmo. Aí ele não se ama. E não se perdoa. Por isso que o fracasso vem. Dá tempo de terminar, irmão. Até meia-noite nem termina. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória! Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Então, o poder e a glória pertencem a Deus. E se eu não peço a Ele poder para vencer o meu eu, para vencer o meu desafeto pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu pastor, eu vou ser uma pessoa amargurada. Amém? 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, presta atenção aí, leia com calma. Jesus é quem está falando. Porque se eu perdoar a quem tem feito ou cometido uma ofensa contra mim, o que é que acontece? Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, quando eu perdoo, Deus me perdoa. Versículo seguinte, 18. Se, porém, não perdoardes aos homens, às mulheres, às crianças, aos idosos, a qualquer que seja que